Povo e povo, eu sou Patrick Silva e hoje no canal Trick Drawing nós vamos ensinar como ligar de forma correta um módulo com duas tomadas, além da correta posição dos condutores de acordo com a norma NBR 14136. E para ficar por dentro das novidades relacionadas à eletroeletrônica, já aproveite esse momento agora e se inscreva no canal e ative as notificações. E caso você queira o esquema elétrico apresentado aqui na aula de hoje, eu aconselho você também a dar uma passada no nosso Instagram, @trick.drawing, ou até mesmo visitar o nosso site, trickdrawing.com. Todos os links estarão disponíveis na descrição aqui do vídeo. Bom, então vamos para a bancada analisar a ligação. Vamos iniciar aqui a montagem dessa tomada abordando alguns pontos. O primeiro ponto a ser abordado são relacionados às conexões. Então, eu já fiz uma primeira montagem, tá? De tal forma que se nós observarmos aqui, eu fiz aqui, coloquei os três condutores que de forma que eles estão vindo para a primeira tomada e consequentemente eu fiz a derivação através do que é oferecido pelo fabricante, tá? Através aqui dos parafusos para a tomada que está abaixo, ok? Então eu não fiz nenhuma emenda, eu só aproveitei aquilo que o fabricante me permitiu fazer. Porém, nós não aconselhamos a adotar essa prática, esse modelo, mesmo que o fabricante permita isso. Por quê? Eu estou utilizando duas tomadas de 10 amperes. Então vamos imaginar que cada uma delas esteja alimentando um circuito de 6 amperes. Então no nosso circuito aqui nos condutores principais, né, esses três que eu estou segurando com a mão direita, então nós vamos ter aqui um total de 12 amperes. Perfeito, até aí a gente está analisando um princípio básico da lei de Kirchhoff. O problema ocorre quando esses 12 amperes que estão aqui nesses condutores chegam nesse ponto. Essa primeira tomada que suporta 10 amperes, ela receberá aqui nas suas terminações uma corrente de 12 amperes, de tal forma que 6 irá para o equipamento conectado a essa primeira tomada e na de baixo os outros 6. Então aqui vai ocasionar um ponto de aquecimento, ou melhor, dois pontos, de aquecimento, de tal forma que vai começar a danificar as conexões e depois nós podemos acabar tendo um princípio de incêndio, ok? Então eu não recomendo esse tipo de ligação, beleza? Mas falar, pô, mas você deve estar pensando, poxa, mas e se eu estiver ligando lá uma televisão e um videogame, tá? Uma corrente extremamente inferior aos 6 amperes dado no exemplo. Não tem problema, tá? Porém, se você está instalando isso na casa do seu cliente, você consegue dar certeza absoluta de que ele não vai não vai conectar nenhuma carga que consuma mais que 5, 6 amperes em cada tomada? É meio difícil de você prever, então acredito que o melhor caminho seja você garantir a qualidade do seu serviço. E esse aqui, por conta do cliente, acaba não sendo uma boa opção. A opção que eu recomendo é que eu vou mostrar aqui ao lado. Então nós estamos aqui com o mesmo modelo de tomada, tá? Porém, eu fiz aqui o mesmo tipo de conexão, porém eu fiz emendas, tá? Então eu tenho aqui o condutor preto, de tal forma que ocorreu aqui uma derivação nessa primeira parte e ele está alimentando as duas tomadas. Depois a mesma derivação ocorrerá aqui no condutor terra, tá? Então ele é derivado aqui e existe a ligação para as outras duas. No caso aqui também o condutor vermelho, então eu estou dando exemplo aqui de uma tomada 220, ok? Mas isso também é válido para uma tomada 127. Vale lembrar que aqui eu estou falando numa situação onde nós temos 127 volts entre fase e neutro e 220 entre fase e fase. Perfeito? Então eu recomendo dessa forma justamente porque se nós voltarmos ao mesmo exemplo dos dois circuitos das duas tomadas, conectadas em aparelhos que consumam 6 amperes, a derivação ela vai proporcionar essa divisão de corrente de tal forma que dos 12 amperes que passam nesse condutor principal, a metade dele, 6 amperes, vai vir aqui para a parte de baixo e os outros 6 na parte de cima. Então não vai ocorrer o aquecimento aqui das conexões das tomadas, perfeito? E como eu havia dito na introdução do vídeo, referente à norma NBR 14136, a correta posição dos condutores. Então, bom, olhando aqui na parte da frente, o que a norma diz? O condutor terra, como acredito que já seja de conhecimento geral, para quem segue aqui e acompanha o canal, o condutor terra ele será conectado aqui
na parte central da tomada, ok? Então, tanto nesse pino central de cima, quanto aqui também, né? Acaba sendo a mesma coisa. Perfeito. O que mais ele diz sobre a posição do neutro? Então, caso você tenha um circuito composto por fase e neutro, o condutor neutro ficará conectado no borne, aqui no parafuso na conexão da esquerda. Consequentemente, o condutor fase ficará do lado direito. Seu circuito é 220 entre fase e fase. O que você vai fazer? Não tem problema. No local onde está o neutro, você vai retirar, né? Você não vai ter o neutro, você vai colocar a fase. Então você vai ter fase do lado esquerdo, fase do lado direito e, como sempre, o condutor terra aqui na parte central. E para finalizar essa primeira parte, também é interessante analisar o seguinte: de acordo com o NBR 5410, todo circuito de tomada deve ter condutores de no mínimo 2,5 mm, ok? Então tome muito cuidado com isso. Você colocar condutores com espessura inferior a 2,5 já está em desacordo com a norma. Então, para sermos bons profissionais, nós devemos sempre seguir o que a norma pede, ok? Povo e povo, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas e sugestões deixem nos comentários ou lá no nosso Instagram, @trick.drawing. Todos os links até do material complementar com download estão na descrição do vídeo, beleza? Falou, fiquem com Deus e até a próxima.